Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Lula, que parece que quer que você coma comida estragada mesmo, tá? Ele tá tendo uma reunião com os empresários e ministros e parece que ele quer medidas para baixar o preço do alimento. E a medida que está mais em voga é a flexibilização de medidas sanitárias. Vamos entender essa história aí. O Lula quer empurrar comida estragada para você, meu amigo. É lógico, né? Ele tem que fazer um jeito, alguma coisa para ele. Vamos entender o desespero do Lula com esse negócio da inflação dos alimentos. Como eu falei para vocês, não tem solução, porque ele tinha que ter feito isso antes. Tá todo mundo avisando pro Lula que tem que fazer equilíbrio fiscal, não pode gastar demais e coisa tal. E o Lula insiste em torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. Agora, não tem mais o que fazer, não tem como ele evitar que a inflação do alimento continue subindo até a época da eleição, e ele vai estar ferrado lá, mesmo que ele corte os gastos agora, que ele diminua os gastos agora, não vai conseguir baixar a inflação. Então, ou seja, a situação está realmente crítica para o Lula. E o desespero desse pessoal é flagrante, né? Porque esse povo não entende de economia, era a coisa mais óbvia do mundo, qualquer um dizia para eles qual que era o problema, mas eles insistem nessa história de gastar dinheiro, não que vamos imprimir dinheiro, que não tem problema, e sempre dá problema. Essa notícia foi sugerida por Trump, Tupiniquim, Duas Picanhas numa Moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já expliquei para vocês que a técnica do Lula agora é tiro no pé, né? A estratégia do Lula para conter a inflação, que é torrar dinheiro, jogar dinheiro no mercado, aumentar o crédito do pessoal. Caramba, isso vai causar mais inflação, isso vai aumentar a inflação, não vai ajudar ninguém, vai aumentar a inflação. E eu já expliquei para vocês até por que o Lula adotou essa técnica, porque ele não tem outra alternativa. Qualquer coisa que ele faça para baixar a inflação agora, até pode baixar a inflação, mas não vai baixar a inflação rápido o suficiente para causar um efeito antes da eleição de 2026. E como o objetivo do Lula é se reeleger em 2026, ele tem que arrumar uma outra saída. A saída que ele deu foi: vamos continuar torrando dinheiro. O problema disso é aquilo que eu falo para vocês: o Estado já era ineficiente antes, agora está cada vez mais ineficiente, o que significa que o Lula, jogando dinheiro pelo Estado, dando dinheiro pelo Estado, ele na verdade está desperdiçando esse dinheiro, ele não consegue causar um impacto positivo que contrabalanceie o impacto negativo da inflação gerada, né? Sempre que o governo imprime dinheiro, joga dinheiro no mercado, aumenta a inflação. Mas você pode ter aquela expectativa: não, se eu imprimir dinheiro e fizer a coisa certinha, eu vou estar ajudando algumas pessoas e essas pessoas vão ficar a favor de mim e daí eu ganhei a eleição, né? Essa é a ideia, no final das contas, é para isso que serve o Bolsa Família na cabeça do político, né? Eu vou dar dinheiro para as pessoas vão votar em mim e pronto, tá tudo feito. Só que, como eu estou falando para vocês, à medida que a informação descentralizada e distribuída fica mais forte, as pessoas começam a procurar saída fora dos mecanismos estatais tradicionais. O Estado perde força, perde eficiência. Ele acha que está causando um bem enorme com esse negócio de aumentar o crédito para o pessoal e não sei o que lá. Não, ele está causando inflação. Inflação ele causa, o mal ele causa, mas o bem, a parte boa disso, que seria o impacto positivo que isso geraria, isso não acontece. Por quê? Porque justamente é a ineficiência do Estado, né? O Gustavo Loyola está falando aqui, está criticando essa estratégia do governo para conter a inflação, que é um tiro no pé, né? O governo está ao contrário, aumentando a inflação no final das contas. Aí o Lula chegou à conclusão de que ele quer segurar a inflação dos alimentos. Foda-se a inflação pode subir pra caramba, mas a inflação dos alimentos ele quer segurar. E qual que é o problema da inflação dos alimentos? Eu também já falei isso para vocês antes. Alimento, como tem um ciclo muito rapidinho, é a coisa que mais rapidamente aumenta de preço no caso do governo expandir a base monetária, né? Então, quando você tem a inflação, quando o governo expande a base monetária, a primeira coisa que sobe de preço são os alimentos, justamente porque o ciclo é mais rápido, né? O ciclo de um carro, por exemplo, você troca de carro, sei lá, a cada 2 anos, 3 anos, se você for muito rico, troca de carro uma vez por ano. Ninguém troca de carro a cada 15 dias. O alimento não, o alimento você produz hoje, tem que consumir amanhã, depois de amanhã já está estragado. Então, assim, o ciclo do alimento é muito rapidinho, então ele acaba absorvendo essa inflação, esse aumento de preço acaba acontecendo muito rápido, né? Então o Lula deve anunciar hoje medidas para tentar segurar a inflação dos alimentos. Isso foi às 2 horas da tarde que ele falou isso hoje, tá? 6 de março, às 2 da tarde. Agora, meu amigo, aqui, ó, logo em seguida aqui, ó, dia 6/3 às 18h15. 18h15 cancelou a reunião, não vai ter mais anúncio hoje, não sabe se vai ter anúncio, não sabe se vai ter nada aqui, ó. A expectativa é que Lula comandasse uma reunião. Após o encontro dessa manhã, o ministro Fávaro prometeu anúncio ainda hoje, disse que o presidente primeiro ouviria as propostas do ministro, não sei o que lá, mas depois disso cancelou tudo, não há certeza que vai ter anúncio hoje, apesar da redução de preços ser considerada prioridade zero do governo e coisa e tal. Pesquisas mostram que 8 em cada 10 brasileiros já sentem a pressão do preço dos alimentos.
É o que eu falo para vocês, o Lula pode beneficiar algumas pessoas com bolsa não sei o que lá, bolsa não sei o que lá o quê, mas no final das contas piora a situação para 8 em cada 10 brasileiros. Não tem como ele sair bem disso, né? É muito ruim, né? E aí ele quer atacar a questão dos alimentos. E aí que, de novo, é o que eu falo para vocês, sabe qual é a melhor maneira que ele poderia fazer isso? É justamente cortar o gasto do governo. Porque, de novo, não vai acabar com a inflação rapidamente, porque a inflação tem esse fator inercial. Mas lembra, o alimento é que tem um ciclo mais rápido, que responde mais rápido. Então, se o Lula cortar gasto agora, o alimento ainda responde relativamente rápido, né? Ele ainda consegue trazer a inflação para dentro relativamente rápido. Só que o Lula não vai conseguir cortar gasto, porque o Lula é um presidente transplantado. É um jabuti no alto de uma árvore. Alguém colocou o jabuti lá. Normalmente os jabutis não ficam no alto de árvores, né? Então, ou seja, ele precisa pagar o tempo todo para continuar com apoio. Então o Lula não tem essa opção de cortar gastos no final das contas, né? Então aqui, ó, tá batendo cabeça. Hoje cedo falou que ia anunciar a redução para ter medidas para anunciar a redução dos alimentos, e agora já está falando que não vai ter nada, que já cancelou a reunião às 18h15. Aqui, a notícia original era das 13h15, estava falando justamente que ia ter o anúncio hoje. Aí eles atualizaram agora às 18h15, dizendo que não vai ter mais anúncio nenhum, que cancelou tudo, né? E bom, qual que era a expectativa? A gente não sabe ainda quais as medidas que o Lula pretende apresentar para diminuir o preço dos alimentos. Sejam elas quais forem, muito provável que não terão efeito prático no final das contas, como eu falei para vocês, devido ao fato de que ele está imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã, né? Mas parece que ele quer flexibilizar a fiscalização sanitária para baixar o preço dos alimentos. Ele quer que tu coma comida estragada, meu amigo, é o que eu falo para vocês. Mas olha só, eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Eu acho que tem realmente medidas sanitárias exageradas no Brasil, tá? Tem coisas que podem ser cortadas, que não vai fazer diferença no produto final e que encarece o produto final, né? Toda regra encarece o produto final. Qualquer lei que você crie, qualquer regra que você crie, ela tem que ser observada, ela vai ter fiscalização, ela vai ter multa, ela vai ter incerteza. Então ela vai impactar no preço, né? Se for uma coisa muito importante, ok, tem que ter aquela regra ali, porque pô, é uma coisa muito importante, coisa e tal. Mas a verdade é que a maior parte dessas regras são coisas totalmente aleatórias que não fazem sentido nenhum. Eu já falei para vocês, eu acho esse negócio de data de validade uma besteira. E não sou só eu que acho isso não, tá? Estados Unidos também é assim, não tem data de validade como existe aqui no Brasil, que depois daquela data tem que jogar fora, que não pode vender mais. Não, tem o best consumed until, né? Best before, ou seja, é melhor você comer antes daquela data, mas não é proibido você vender depois daquela data, né? A Alemanha é a mesma coisa, em todo mundo você tem alimentos, tem aquela data aconselhada para venda. Então eu acho essa coisa que o Brasil faz de proibir vender depois da data de validade, eu acho um absurdo, isso encarece o alimento, gera um monte de problema, sendo que não ajuda ninguém a nada no final das contas. Você vê se o alimento está estragado e não come, pô. Aqui, ó, a bancada do agro apresentou 20 sugestões para o governo para baratear alimentos. Vamos dar uma olhada aqui, são sugestões boas, tá? A maior parte delas são sugestões boas aqui, ó. Revisão da tributação sobre fertilizantes e defensivos agrícolas. Excelente, baixar imposto. Primeira medida, baixa o preço do alimento na hora. Né? Inclusão do óleo de soja na lista de exceções à tarifa externa comum. Permitir importar óleo de soja mais barato. Excelente, óleo de soja é insumo base de um monte de alimentos, né? Redução temporária do PIS/COFINS sobre insumos essenciais como trigo, óleo vegetal, para baratear produtos como massas e pães. Também acho ótimo. Baixar imposto. Pô, excelente, imposto é roubo. Tinha que ser zero todo imposto. Tem que baixar mesmo, né? Revisão do adicional de frete para renovação da Marinha Mercante. Existe um adicional de frete, quando você contrata um frete no Brasil, você paga um adicional, que é uma taxa do governo, supostamente para a renovação da Marinha Mercante, coisa e tal, que no final das contas esse dinheiro se perde no governo, como tudo que o governo faz, ele suga o dinheiro e não entrega porcaria nenhuma, então podia acabar com isso aqui de uma vez. Redução de requisitos de garantia real para operações de crédito, né? Isso daqui já é uma coisa um pouco mais complicada, porque empresas que estão mal das pernas podem acabar quebrando e prejudicando bancos, mas de qualquer forma é uma maneira de você baixar o preço do alimento. Reavaliação de impostos sobre embalagens essenciais, diminuindo o impacto no preço dos alimentos processados. Também diminuição de imposto, sempre melhor. Desburocratização alfandegária, integrando processos alfandegários e sanitários para agilizar a liberação de mercadorias. É isso que eles estão falando em facilitação da questão sanitária, né? Você integrar esses processos alfandegários e sanitários para agilizar a libertação, né? A liberação das economias. Isso é uma coisa boa, é o que eu falo. Eu sou favorável a isso. Eu estou sacaneando aqui que o Lula quer que você coma comida estragada, mas eu sou favorável a essa medida. Ampliação do uso de portal único do comércio exterior, CISCOMEX, para integração de processos alfandegários, sanitários e padronização de procedimentos,
para ficar mais rápido. Tudo isso tem custo. As empresas têm que perdem um tempo danado para liberar importações nos portos e coisa e tal. Eliminação de barreiras regulatórias desnecessárias que dificultam a comercialização de produtos agropecuários. Também acho excelente. Barreiras regulatórias só atrapalham, não ajudam em nada, né? Então isso daqui seriam as sugestões de curto prazo. Tem outras de médio e longo prazo, que é redução de desperdício de alimentos, plano safra, facilitação de acesso ao crédito rural e não sei o que lá. E tem um monte de outras coisas aqui que eles colocam aqui, que no final das contas, assim, não vou avaliar tudo aqui, mas são coisas boas, mas não adianta para o Lula. Porque o Lula ele quer resolver o negócio do alimento rápido para as eleições de 2026. Então isso daqui ele não vai nem olhar para isso daqui, né? Essas coisas aqui, acho excelentes. Vão fazer diferença no preço dos alimentos? Não vão. O Lula tinha que parar de gastar dinheiro para resolver isso, né? E o Lula não vai parar de gastar dinheiro. Então, esquece. O Lula tá realmente, como diz o Gustavo Loyola, deu um tiro no pé, não tem para onde ir nessa história, tá fudido com a inflação. A única expectativa do Lula é o Trump ressuscitar ele, porque o Trump tem feito tanta merda no comércio internacional que tá arriscado ressuscitar o Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.